Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa André, sou professora de Processo Civil. Hoje a gente vai estudar sobre as disposições gerais dos recursos. Vamos lá para a lousa? Que eu já quero começar explicando algumas coisinhas para vocês. Quando a gente vai falar de recursos, a gente tem que lembrar sempre dos atos do juiz. E quais são os atos do juiz? Em que consiste, né, esses atos? Ou a gente está falando de despacho ou de uma decisão interlocutória que vai alterar alguma questão do processo, mas não irá colocar fim ao processo, porque quando a gente estiver colocando um fim ao processo, a gente vai estar falando justamente do quê? De uma sentença, tá bom? E também da decisão do órgão colegiado que formará um acórdão. Então, o que a gente tem que entender? Que dos despachos não cabe recurso. E ainda, que da decisão interlocutória cabe agravo de instrumento, ou ainda agravo interno, ou ainda da sentença cabe apelação. E dos acórdãos cabe recurso especial, recurso extraordinário ou recurso ordinário. E aqui eu coloco para vocês quais são os cabimentos e as fundamentações deles, estão na Constituição Federal. Então, recurso especial, 105, inciso 3 da Constituição Federal ainda. Recurso extraordinário, 102, inciso 3 da Constituição Federal. E o recurso ordinário, 102 e 105, ambos nos incisos 2 da Constituição Federal. Lembrando que tanto da decisão interlocutória, quanto da sentença, quanto do acórdão, cabe embargos de declaração. Por isso que eu coloquei aqui um mais para vocês. Os embargos de declaração que a gente vai estudar ao longo dos vídeos também. Sendo certo que do acórdão também cabe embargos de divergência, ok? Mas a gente vai estudar um por um aqui, tá bom? Então vamos voltar aqui para os nossos artigos. Pessoal, se a gente começa aqui pelo 994, a gente vai ver o quê? São cabíveis os seguintes recursos. Inciso 1, apelação. Inciso 2, agravo de instrumento. Inciso 3, agravo interno, que está no 1021 e no 1042, que eu coloquei na lousa para vocês. Inciso 4, embargos de declaração. Inciso 5, recurso ordinário. Inciso 6, recurso especial. Inciso 7, diz aí do recurso extraordinário. O inciso 8, agravo em recurso especial ou extraordinário, que é o 1042. E o inciso 9, embargos de divergência. O 995 traz para a gente que os recursos não impedem a eficácia da decisão. Nós estamos falando dos efeitos dos recursos, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. O parágrafo único traz aí para a gente: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ainda ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Pessoal, aqui a gente está falando da eficácia. A gente sabe que quando a gente vai interpor um recurso, a gente vai fazer o quê? A gente vai pedir os dois efeitos, o duplo efeito. Efeito 1 é a devolução da matéria, então a gente pede o efeito devolutivo, a devolução da matéria para o conhecimento do tribunal, para que o tribunal ou ele reforme ou ainda ele anule aquela decisão. Então eu tenho que devolver a matéria. E a gente ainda pede o efeito suspensivo. Por quê? Porque vai suspender os efeitos daquela sentença. Então, o autor ou aquela parte vencida não vai poder estar executando essa sentença se eu pedir o efeito suspensivo e esse efeito for concedido. Logo, eu tenho que demonstrar o quê, gente, para requerer esse efeito? A probabilidade do meu direito, ainda o risco na demora. Legal? É isso que diz o nosso artigo 995, parágrafo único. Vamos continuar aqui.
O recurso, ele pode ser interposto pela parte vencida, terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. Aqui, a gente está falando justamente do quê? Da legitimidade. Quem tem essa legitimidade? A parte vencida. Se não houver sucumbência, não há legitimidade para a interposição do recurso. Isso é um requisito. Ainda, o terceiro prejudicado, como a gente vê aí no parágrafo único, ele vai ter que demonstrar que aquela sentença, aquela decisão vai prejudicá-lo de alguma maneira. Logo, ele vai ter essa legitimidade para estar interpondo esse recurso. Ainda, o MP como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Cada parte interporá o recurso independente no prazo e com observância das exigências legais. E o parágrafo 1º traz o que aí pra gente? Gente, sendo vencidos autor e réu e ao recurso interposto por qualquer um deles, poderá aderir o outro. A gente está falando do recurso adesivo. Então, tem duas questões aí que eu quero chamar a atenção para vocês nesse artigo 997. Questão número 1 é a independência dos recursos. Então, cada recurso ele será interposto independentemente, observado o quê? Prazo e quais são os requisitos, as observâncias das exigências legais. Ainda, ele poderá aderir ao outro. Então, quando a gente fala de aderir, a gente está falando do recurso adesivo. Vamos continuar para ver quando que será aplicado e para que serve? Então, vamos lá. É bem legal estudar sobre recursos, né? Parágrafo 2º, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente. Logo, gente, se ele fica subordinado, se o recurso cair, aquele que aderiu cai junto, ok? Lembrando, recurso adesivo, normal, eu preciso recolher as custas, né? Então, ele tem a exigência do preparo também, tá? Qual que é o requisito para o recurso adesivo? Sucumbência recíproca, ok? Então, as duas partes sucumbiram em algum momento ali da sentença, tá? Sendo-lhes aplicáveis as mesmas regras, desde quanto aos requisitos de admissibilidade, então, tanto a regra ao recurso que foi interposto, quanto ao recurso que vai aderir a esse, são as mesmas regras, tanto aos requisitos de admissibilidade, julgamento no tribunal, salvo a disposição legal diversa, observado ainda o seguinte, inciso 1, será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente foi interposto. No prazo, qual que é o prazo, gente? Que essa parte dispõe aí para responder. Então, no mesmo prazo para contrarrazoar o recurso interposto, ele vai interpor o recurso adesivo, ok? Inciso 2, será admissível na apelação, recurso extraordinário e no recurso especial. São essas três hipóteses que será admitido o recurso adesivo. Inciso 3, não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se ele for considerado inadmissível. Logo, é o que eu disse, ele vai seguir o recurso independente, né? Logo, esse daí que aderiu a esse recurso, se esse recurso for considerado inadmissível ou ainda se houver uma desistência da parte que interpôs esse recurso, o recurso adesivo vai estar sujeito a cair junto com esse recurso independente, esse recurso principal. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Gente, aqui é diferente quando a gente fala ali da petição inicial numa fase de conhecimento, né? Que se o réu foi citado, eu dependo da anuência dele para poder desistir daquela ação. Parágrafo único, a desistência do recurso não impede, contudo, né, a análise aí de uma questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de recursos extraordinários e recursos especiais repetitivos. Então, se a questão ali do julgamento daquele recurso for uma dessas hipóteses, ainda que a parte desista, isso não impede que haja a análise dessa questão. Artigo 999 traz para a gente aí que a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte, é aquilo que eu disse, diferentemente de uma fase de conhecimento aqui, a gente não vai precisar da aceitação da outra parte. Continuando, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Vocês imaginem o seguinte caso, vamos imaginar que a parte foi condenada a pagar quantia certa. Ela efetua o pagamento. Logo, ela não pode recorrer daquela decisão, né? É um
tanto quanto incongruente o ato praticado por essa parte. Logo, ela perde o seu direito de recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Se eu quero recorrer, se eu estou em desacordo com aquela sentença, por óbvio, eu não vou efetuar esse pagamento, via de regra. Continuando, 1001, ele traz o quê? Dos despachos não cabe recurso. Olha ali a lousa. Atos do juiz, despacho, ele apenas impulsiona o processo. Na verdade, ele não vai modificar o processo, né? O despacho, ele tem o condão de dar impulso, né? O andamento ao processo. Então, intime-se, né? Oficie-se, tudo isso por meio de despacho. O 1002 traz o que aí pra gente? A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. E o prazo para interposição do recurso conta-se da data que os advogados, a Sociedade de Advogados, a Advocacia Pública, Defensoria Pública ou MP são intimados da decisão. Lembrando que a gente está falando de dias úteis, né? Prazo processual. E a gente vai ver que é bem interessante. Com exceção dos embargos de declaração, todos os outros recursos têm prazo igual, qual seja 15 dias. Parágrafo 1º. Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência, quando nesta for proferida a decisão. Muito comum. Em audiência, as partes já saem intimadas do prazo para interposição do recurso, quando já há ali uma sentença na audiência. Aplica-se o disposto no artigo 231, inciso 1, a 6, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra a decisão proferida anteriormente à citação. Aí a gente tem que voltar lá no 231. Parágrafo 3º. No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. Isso tudo é uma parte de procedimento mesmo para a interposição desse recurso. O parágrafo 4º, ele diz aí que para a aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerado como data de interposição a data da postagem. Então, a gente está falando aí de um recurso que ele vai ser remetido pelo correio. A gente sabe que cada estado tem um tribunal de justiça. Às vezes, a comarca onde foi proferida a sentença ali de primeira instância é muito distante do tribunal. Ainda, parágrafo 5º, excetuados os embargos de declaração, ou seja, com exceção dos embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Então, tanto para interposição quanto para contrarrazoar qualquer recurso. Parágrafo 6º, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Então, vamos supor que em algum local teve um feriado ali municipal. Então, esse recorrente ele vai comprovar que naquele dia, como a gente está falando de prazos úteis, né? Prazo processual, dias úteis, ele vai comprovar que ali naquele dia houve um feriado local. Por esse motivo, ele está interpondo o recurso em outra data, contudo, tempestivo. Se a gente vai para o 1004, se durante o prazo para a interposição do recurso sobrevier o falecimento da parte ou do seu advogado, ou ainda ocorrer qualquer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor contra quem começará a correr novamente depois da intimação. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Então, se o objeto que for atacado ali no recurso diz respeito a todos os litisconsortes, aproveita para todos. Mas, se os objetos forem distintos na sentença, aí não, aí cada um vai interpor o seu. Parágrafo único, havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará os outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comum. Mesma regra. Ainda que haja solidariedade passiva, esse recurso vai aproveitar aos outros quando as defesas forem comum, né? Certificado trânsito em julgado, com menção expressa da data e da sua ocorrência, o escrivão ou chefe de secretaria, independentemente de despacho, ele vai providenciar a baixa dos autos ao juízo de origem. Qual que é o prazo, gente? 5 dias. Atenção para o prazo de 5 dias, tá bom?
Então, esses autos eles irão voltar aí para o juízo de origem. No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive de porte de remessa e de retorno sob pena de deserção. Esse porte de remessa e de retorno, a gente está falando quando são autos físicos, né? Preparo. O que é o preparo? Diz respeito às custas processuais. Para dar início aí ao processo, a gente sabe que a interposição do recurso, a gente sabe que a gente tem que recolher esse preparo, essas custas, né? Cada tribunal tem aí a sua tabela de custas, a gente vai observar, né, o regimento de cada tribunal, como que é feito esse recolhimento, e a gente vai ver em que implica não recolher ou recolher insuficientemente essas custas. Vamos lá? Parágrafo 1º. São dispensados de preparo, inclusive de porte, remessa e retorno, os recursos interpostos pelo MP, pela União, pelo Distrito Federal, pelos estados, pelo município e suas respectivas autarquias e pelos que gozam da isenção legal, que é o que, gente? A isenção legal nada mais é do que as pessoas que gozam aí dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Lembrando que, eu vou falar um pouco da prática, você tem que fazer prova dessa hipossuficiência, né? Essa declaração de pobreza no termo jurídico, né? Aí da palavra, você tem que fazer prova. Hoje em dia tá bem complicado isso. Os juízes estão pedindo aí os 3 últimos IRs da pessoa, os 3 últimos extratos de conta bancária, de cartão de crédito. Atenção então, tá bom? Continuando, parágrafo 2º, a insuficiência no valor do preparo, inclusive de porte, de remessa e de retorno, implicará o quê? Deserção. Só deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Esse porte de remessa e de retorno é valor de correios, né? De enviar os autos, quando eles são físicos, ele vai sair ali, né, do juízo de primeira instância e vai ser remetido ao tribunal, ok? A gente vai ver como que isso é feito ali, para cada recurso, como que é. Tem recurso que é interposto diretamente no tribunal, aí não vai ter esse valor aí de porte de remessa e de retorno, mas a apelação, por exemplo, a gente pede para que o juiz de primeiro grau suba os autos, né? Implicará deserção. Então, a insuficiência desse preparo implicará deserção caso o recorrente, uma vez intimado sobre essa insuficiência, não supra ela no prazo de 5 dias. Gente, errar é humano, todo mundo erra, certo? Imagina só, eu recolhi, mas eu recolhi um valor insuficiente. Ah, então o que eu vou fazer? O juiz vai ter que abrir um prazo para mim, para que eu possa suprir esse valor, né? Para que eu possa complementar esse valor e o meu prazo é de 5 dias. Aí sim, sob pena de deserção. É dispensável o recolhimento do porte de remessa e de retorno nos autos, nos processos em autos eletrônicos. É aquilo que eu disse para vocês. Isso daí é para autos físicos, vai pegar os autos de fato e vai remetê-los ao tribunal. Continuando. Parágrafo 4º diz aí, o recorrente que não comprovar no ato da interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive de porte, de remessa e de retorno, será intimado na pessoa do seu advogado. Para quê, gente? Para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Por quê? Porque se a pessoa não goza dos benefícios da justiça gratuita, ou se não é o MP, Estado, município, suas autarquias, se não está ali naquele rol da dispensa, é sabido que tem que recolher o preparo. E o preparo tem que ser comprovado no ato da interposição do recurso. Olha só. Logo, se eu recolhi a menor, eu tenho um prazo aí para suprir, para complementar, sob pena de deserção. Aqui não. Se eu não recolhi, se eu não efetuei o recolhimento e eu interpus o meu recurso, olha só, eu vou ser intimada para recolher em dobro. Então, se é R$ 1.200, vou ter que recolher R$ 2.400. Já pensou? Há de se pensar, né? É uma responsabilidade. Parágrafo 5º, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º. Então, se eu não recolhi, aí eu sou intimada para recolher em dobro, aí eu vou lá e recolho de forma insuficiente, não vai ter um prazo de 5 dias para que eu complemente, tá bom? Aí já vai até, estou agindo aí até de forma
de má fé mesmo, né? Porque se eu recolhi insuficiente, eu posso até ter o prazo de 5 dias, mas não, eu não recolhi, eu tenho que recolher em dobro, eu ainda recolho de forma irregular, aí não vai ter esse prazo de 5 dias. E o parágrafo 6º diz o quê? Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção por decisão irrecorrível, fixando-lhe o prazo de 5 dias para efetuar o preparo. Mas, nesse caso, o recorrente ele tem que comprovar esse justo impedimento. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive de porte, de remessa e de retorno no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º, é aquilo que eu falei para vocês. Não vou ter esse prazo. Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção por decisão irrecorrível, fixando-lhe o prazo de 5 dias, foi o que a gente acabou de ver. Parágrafo 7 diz aqui: o equívoco do preenchimento na guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo também de 5 dias. Aqui a gente vai para o 1008, que diz que o julgamento pelo tribunal, proferido pelo tribunal, ele substitui aquela decisão que foi impugnada e que tenha sido objeto do recurso. Então, haverá aí uma substituição, o acórdão vai substituir ali aquela decisão que foi impugnada pelo recurso. Pessoal, disposições gerais sobre recursos, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima!